Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Heitor Moraes, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, e estou como pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís. Uma alegria estar com você nesse tempo em que nós estamos vivenciando esse grande congresso virtual realizado pela comunidade Ore, e minha saudação aos membros da comunidade, a toda a obra, junto à pessoa do Padre Neto. A nossa saudação de graça e paz. Foi-me pedido para fazer uma reflexão sobre a importância do retiro pessoal. Por que o retiro espiritual dentro da nossa caminhada como povo de Deus? A importância do retiro espiritual nos leva, em primeiro lugar, a entender que o nosso processo de caminhada nos dá um fim último, a vida eterna. Então, desde o começo, eu gostaria de já trazer a seguinte premissa. Primeiro, nós estamos como peregrinos aqui na Terra. Somos caminhantes, como o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, caminhava rumo à Terra Prometida. Qual é a Terra Prometida que nós temos como promessa? A vida eterna, o céu. E o reino de Deus, tema tão central que Jesus pregou em todo o seu ministério, em toda a sua vida, em todas as suas ações, em todo o seu testemunho, nos anima para vivermos esta experiência do que é um retiro espiritual, o que significa e o que consiste esta praxis a partir da sua importância em nossas vidas. Eu vou tomar como base duas fontes. A primeira, a própria Sagrada Escritura. De um modo muito especial, os livros do Novo Testamento. E um livro de espiritualidade chamado Intimidade Divina. Esse livro é de um autor da Ordem Carmelita Descalça, chamado Gabriel de Santa Maria Madalena. Então, meus irmãos, vamos começar fundamentando em três partes o nosso encontro. Primeiro, o que consiste o retiro espiritual? Como eu falei, o retiro nos leva a fortalecer a nossa caminhada de peregrinos rumo aqui na Terra. E essa caminhada nos apresenta justamente a seguinte visão. Primeiro, somos filhos de Deus. Segundo, criados à imagem e semelhança dele. Terceiro, inseridos pelo batismo numa comunidade eclesial, que deve esta comunidade se fortalecer a partir da Eucaristia, a partir da palavra, a partir dos seus atos, dos seus testemunhos, e que esses três elementos nos convidam para crescer espiritualmente. E a partir desse crescimento espiritual, estou fortalecido para dar prosseguimento à minha caminhada. Aquilo que o nosso objetivo tem como maior: Deus. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esta união da divindade com a humanidade, duas naturezas na pessoa de Jesus, nós chamamos de união hipostática. E esta união hipostática nos apresenta justamente Jesus, verdadeiramente Deus, Jesus, verdadeiramente homem. Jesus tinha momentos
de intimidade constante com Deus. Todas as ações de Jesus, elas nasciam desse momento de intimidade. Jesus era, ou foi, e é um homem extremamente orante. Ele tinha a experiência com o Pai. Ele tinha essa experiência com o sagrado, com o divino. Jesus era um homem extremamente humano. E por ele ser um homem extremamente humano, ele amava. Ele sentiu a dor da partida do seu amigo Lázaro. Ele teve fome, ele teve sede. Ele chorou, ele se sensibilizou, ele se compadeceu com um povo abandonado, como ovelhas sem pastor, mas também ele exultou de alegria porque o Pai revelava as coisas do céu aos pequeninos. Então, para nós, o foco deve ser Jesus, o homem perfeitamente organizado, o homem perfeitamente ordenado, o homem perfeitamente orante, o homem perfeitamente ligado à presença do Pai. Com esses elementos, eu apresento então as fundamentações para que nós possamos entender a importância de um retiro espiritual. Você já pode tirar a primeira conclusão. O retiro espiritual me leva a ter uma intimidade com Deus. E a partir dessa intimidade, que ela é construída gradativamente, a partir de um crescimento espiritual, o Senhor Deus nos permite que, dentro desta espiritualidade amadurecida, também nos tornemos homens também maduros, homens amadurecidos, como seu Filho Jesus é para nós este referencial. Estamos como caminhantes aqui na Terra. E nessa caminhada, precisamos parar. Parar para quê? Primeiro, para nos abastecermos de Deus. Rever, num determinado tempo, aquilo que nos leva a experimentar da graça de Deus na minha vida. E por esta graça, saber, estou colaborando para o meu crescimento espiritual a partir dessa graça que eu experimento? Será que eu preciso mudar, acertar arestas, aparar aquilo que está desordenado na minha vida, para que eu retome essa caminhada e cresça espiritualmente e humanamente? Estas propostas nascem do encontro do homem a partir de um deserto, a partir de uma vivência, de uma espiritualidade que Deus nos propõe a partir do seu Filho Jesus para vivermos. Então, permitam-me ler, em primeiro lugar, a passagem bíblica muito conhecida do episódio do deserto de Jesus. Em primeiro lugar, devemos entender que o deserto é um espaço que pode ser geográfico, mas um espaço teológico do homem se encontrar com Deus. Uma vez uma pessoa, eu pregando o retiro, a pessoa perguntou-me: padre, o senhor pregou e o senhor disse agora que
nós vamos para o deserto. Cadê o deserto? Aí eu chamei aquela pessoa e disse para ela: minha irmã, o deserto é um lugar que tu te encontras com Deus, com o inimigo, contigo mesmo. Pode ser um lugar geográfico, fisicamente falando, mas também pode ser um lugar teológico, espiritual. O retiro, ele é um lugar teológico, é um deserto. Nos traz uma experiência de sair daquilo que nós chamamos realidade povoada para uma realidade em que eu, enquanto homem, enquanto ser pensante, enquanto ser orante, me encontrarei com Deus. É esta vivência que eu te convido a fazer também na tua vida, momentos de parar, sair dos centros povoados, sair dessas realidades de um agito, de uma realidade que te traz justamente para situações que te tiram a tua paz, que tiram a tua harmonia. E assim, no deserto, nesse espaço teológico, tu te encontrares com Deus, contigo mesmo, e também com as tentações, com os pensamentos vãos, com os pensamentos que nos afastam de Deus. Aquilo que o inimigo de Deus quer povoar os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para que nós nos afastemos de um projeto de santidade que Deus nos dá. Não é preciso você abrir sua Bíblia, eu só convido que você depois leia o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, né? O Espírito conduz Jesus para o deserto. E naquele deserto, Jesus passou 40 dias, 40 noites. Um número também que tem bastante expressão na Bíblia. E se você fazer uma memória, 40 dias houve o dilúvio, 40 noites também. 40 anos, Moisés passou no deserto com o povo de Deus, rumo à terra prometida. A terra rodando em círculos. Se você pega o mapa de Israel e o mapa das fronteiras, né, daqueles lugares vizinhos que fazem fronteiras com Israel, o Moisés estava na porta da terra prometida, mas andava em círculos 40 anos por causa dessa limitação da idolatria, das murmurações que o povo do Antigo Testamento ainda trazia consigo, como também nós trazemos. E assim, meus irmãos, dentro desse contexto, Jesus, movido pelo Espírito, passa um tempo e ali ele se depara com 3 tentações que o inimigo de Deus vem querer insistir ou investir a partir da pessoa de Jesus. A tentação do poder, a tentação do prazer, a tentação do possuir. 3 P's. Do poder, do prazer e do possuir. E Jesus, ele responde com a sua vida, com seu testemunho, essas 3 tentações, com a sua própria natureza. Veja bem, não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que Jesus responde quando o demônio manda ou tenta que ele transforme pedras em pães. A tentação do prazer. Eu
posso saciar a minha fome. Mas eu respondo com a minha castidade. Ao prazer do mundo, a minha castidade, o meu equilíbrio, a minha ordenação me dá essa realidade. Segundo, te atira daqui, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos e a teu respeito. A tentação do poder. Eu posso mandar. E Jesus responde com a sua obediência. A mandar, ele prefere obedecer. E por fim, a tentação do possuir. Está vendo esses reinos? Olha para eles. Se me adorares, eu os te darei. A tentação do possuir, Jesus responde com a tentação, com a sua virtude da pobreza, do desprendimento. A nossa vida deve ser assim. Mas como eu pego, como eu aprendo, como eu assimilo tudo isso? No deserto. Me retirando desse mundo que quer que eu seja um homem do prazer, um homem do poder, um homem do possuir. E com Jesus, no deserto, eu me coloco numa intimidade com o Pai, numa intimidade com o Senhor, que me dá justamente essa realidade. A realidade de, em Cristo Jesus, vivenciar uma harmonia na minha vida, na minha realidade como homem, na minha realidade como filho de Deus, como Cristo, pobre, casto, obediente. Em outros momentos, Jesus sobe a montanha para orar de forma comunitária, quando ele levou Tiago, Pedro e João, e esses três testemunharam uma intimidade com o sagrado na vida de Jesus, quando Jesus teve essa transfiguração. A montanha, subir a montanha, também é uma realidade que o retiro espiritual nos convida. Ou seja, a montanha pode ser, além também dos espaços geográficos, ser também um espaço teológico, para que eu me encontre com Deus. Há muito tempo, quando eu participei do primeiro rebanhão aqui em São Luís, a Renovação Carismática Católica fez um retiro, e cujo tema era: vamos subir a montanha. Um retiro de carnaval. E aquele tema, vamos subir a montanha, traz justamente essa realidade, essa proposta. Vamos sair dos centros urbanos. Vamos sair daqueles momentos em que nós temos a nossa intimidade com Deus ofuscada. Vamos subir a montanha para nós nos encontrarmos com Deus, como Tiago, como Pedro, como João. E escutar nesta montanha, nesse retiro, nesse espaço teológico, nesse silêncio, nesse recolhimento, a voz de Deus. Quem é Jesus? É o meu filho amado. Então, no retiro, eu tenho uma resposta às minhas perguntas. E estas perguntas nascem justamente a partir da minha humanidade, fragilizada, desorganizada, desordenada. E essas respostas eu vejo a partir da manifestação de Deus, naquela voz que surge e revela quem é Jesus. É o meu filho amado. Então, no retiro, eu também tenho uma experiência com a filiação divina de Jesus. Em determinado momento, Jesus ainda numa montanha sozinho, rezava, e depois dessa montanha ele anda sobre as águas para salvar os seus discípulos das tempestades que a barca de Pedro estava sofrendo no mar agitado. Num determinado momento, Jesus desce a montanha para, conforme o Evangelho de Lucas,
para escolher os seus discípulos. E é essa vivência que eu quero dizer para vocês. Todas as ações de Jesus, elas nascem de um momento de recolhimento. Todas as ações de Jesus, elas nascem a partir de uma intimidade com o Pai. O retiro é isso. Para que nós tenhamos capacidade, por graça divina, não por mérito nosso, para discernir as nossas ações, que nós saibamos nos recolher um pouco. Nos retirarmos desses centros urbanos, ou seja, desses locais que o mundo povoa com aquelas tentações que ainda falávamos, para que com Jesus Cristo, escutando a voz do Pai, possamos nos preparar para tomar as nossas decisões. Isto é um grande significado para a importância de o que seja o retiro espiritual. O nosso escritor místico carmelita, ele diz justamente que o retiro, no caso, o deserto, nos encaminha para uma reflexão que o Salmo 25, no versículo 5, falou. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação. Aonde eu posso encontrar a fonte do sentimento de ver a salvação em Deus? No retiro, no deserto. Aonde eu posso encontrar esta verdade que dirime todas as dúvidas, que dissolve todas as incertezas da minha vida? No retiro. O discernimento, meus irmãos, ele nasce do retiro. O próprio Gabriel de Santa Maria Madalena, ele diz que toda forma de vida cristã exige, ao menos em certa medida, o deserto. Ou seja, a renúncia às comodidades da vida. Ou seja, vivenciar um tempo que urge, um tempo que grita para nós. Experimentemos de forma incondicional de um tempo de preparação para a vinda do Senhor. Então, amados irmãos, esse tempo de preparação para nós cristãos comprometidos a uma caminhada que nos leva pela vida consagrada ao reino de Deus, pela igreja, na igreja, um tempo de preparação para a vinda do Senhor. O cardeal Newman, no seu livro Maturità Humana, lá na página 306, 307, ele diz isto: arrancai-me de um estado de indolência e de frieza, e dai-me a graça, Senhor, de suspirar por vós de todo o coração. Ensinai-me a amar a meditação, a leitura espiritual e a oração. Ensinai-me a amar desde agora, porque por toda a eternidade me unirá a vós, o teu Espírito com o meu Espírito. Que o retiro espiritual, animado pela ação do Espírito Santo, nos dê essa graça. A graça de crescermos, porque nós nos encontramos com Deus no retiro, nós nos encontramos conosco mesmo, e aí nós vimos as nossas limitações, fizemos um propósito de discernimento, ter uma mudança de vida, vencendo as tentações que o mundo quer nos dar para nos afastar de Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos esta graça nesse tempo que nós estamos fazendo, o tempo do distanciamento das coisas do mundo, para que neste retiro espiritual saibamos crescer humanamente, espiritualmente, e termos um conhecimento próprio de quem sou eu
e de quem é Deus. Que o Espírito Santo nos dê esta graça de vivenciarmos, por estes momentos de intimidade divina, aquilo que Jesus sempre transbordou em seus testemunhos. Uma intimidade orante com o Pai. E o Espírito Santo, que gera essa intimidade, entre o Filho e o Pai, gere também a mesma realidade em nossas vidas. Que o Espírito de Deus nos mova para esta caminhada, graças a esse tempo que nós estamos vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.